Olá, pessoal. Meu nome é Elida dos Santos, sou fisioterapeuta e hoje venho aqui apresentar a minha dissertação de mestrado do programa de pós-graduação da Ciências do Movimento Humano da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o título do meu trabalho é o desempenho motor de lactentes prematuros da UTI neonatal e as relações raciais, onde a minha orientadora foi a doutora Carlos Quilian de Almeida e a minha co-orientadora foi a mestre Graziela Ferreira Biasus. Neste vídeo, então, vamos conversar de forma simples e direta sobre a estrutura da dissertação, a justificativa deste estudo, os objetivos, eixos temáticos, metodologia, os 3 artigos que compõem o trabalho e os principais resultados, além das limitações e conclusões. Essa dissertação foi organizada em 3 artigos científicos. No conjunto, eles mostram como os bebês prematuros, especialmente os bebês negros, que é o nosso objetivo desse estudo, vivenciam experiências diferentes desde o nascimento, tanto no cuidado neonatal quanto nas respostas clínicas e nas condições socioeconômicas das famílias. Então, o estudo parte da ideia de que o racismo estrutural influencia diretamente o cuidado em saúde. A prematuridade, por si só, já é uma condição de risco, mas quando unimos isso às desigualdades sociais e raciais, vemos que alguns grupos, como os bebês negros e suas mães, estão mais vulneráveis. Por isso, essa pesquisa se torna tão importante. O objetivo, então, geral da dissertação foi analisar o desempenho motor dos bebês prematuros, e depois os objetivos mais específicos, os dados além do desempenho motor, os dados dos prontuários, do parto, as condições que esse bebê nasceu, e os fatores raciais e socioeconômicos que influenciam os desfechos neonatais, além de compreender essas experiências das mães negras, principalmente, né, em relação à percepção da discriminação racial nos serviços de saúde. Então, aqui mostra os objetivos específicos. Foi verificar, então, as condições de pré-natal e parto das mães, as características dos lactentes, desempenho motor, a condição socioeconômica dessas crianças e seus familiares, e a percepção das mães de discriminação racial das mães negras. E a autoescola. Todos esses dados foram computados, né, para a gente poder comparar os 2 grupos. Então, dentro desse estudo, então, nós trabalhamos com alguns eixos temáticos, que são a prematuridade, sendo um determinante, né, importante de saúde neonatal, saúde materno-infantil, o desenvolvimento infantil, através que existe essa lacuna, né, dentro da pesquisa com relação ao bebê, à criança negra, os fatores ambientais, aí falando que as condições socioeconômicas, as condições sociais da família, consequentemente do bebê também interfere, né, nesse desenvolvimento deste bebê, dessa criança. O racismo, né, que como um determinante social de saúde, que ele também acaba interferindo no desenvolvimento motor, que é a área que nós estamos estudando, mas como desenvolvimento global deste bebê. E a visão epigenética que vem para selar essa questão do meio, impactando o corpo, né, o corpo físico, biológico desse bebê, dessa mãe, já que ele faz essa alteração, né, transgeracional no DNA deste bebê, dessa mãe que passa para o bebê, ele acaba refletindo nesse desenvolvimento. Então, a metodologia, então, foi um estudo ex post-facto, transversal, que combinou, então, análises quantitativas e qualitativas. Então, foram coletados após o termo de consentimento livre esclarecido. Nós tivemos acesso aos prontuários dessas mães que quiseram fazer o estudo. E após, também, tivemos as entrevistas, né? Nos prontuários, nós coletamos os dados da mãe, maternos, da mãe, tipo de parto, as comorbidades dessa mãe, e as informações do bebê, né? Peso, cor, apegar, tipo de intervenção que ele recebeu dentro da UTI neonatal. Como eu disse, após também fizemos esse trabalho com as mães, né? Então foi a questão ABEP, que usamos um instrumento de avaliação, ABEP, que é um questionário socioeconômico, para a gente conseguir estratificar qual é a classe social, socioeconômica dessa mãe, e a DRIS, que é um questionário de percepção de discriminação racial nas instituições de saúde. Então, ali também foi feito essa entrevista. A entrevista foi feita via WhatsApp e com a participação dessas mães. Aqui, então, está o nosso plano de contingência, que foi visto na página anterior, onde foi feito, a gente teve que adaptar o nosso estudo, que inicialmente era através da query, e ela nos enviou os pacientes para nós podermos avaliar e ver os prontuários, porém esses prontuários não tinham um teste de desempenho motor, a TIMP. Então, devido a isso, nós tivemos que ir para o prontuário do setor de fisioterapia, que tinha a avaliação da TIMP. Então, dentro disso, a nossa amostra já reduziu, e dentro dessa amostra reduzida, os pais que quiseram compartilhar, as mães e as famílias que quiseram compartilhar, também foi reduzido. Então, agora nós vamos falar sobre os 3 artigos que fizemos, né, nesse estudo. O primeiro deles, então, é uma revisão de escopo, que tem o título de Prematuridade e as Relações Raciais. Ele já foi publicado pela revista FT,
E ele evidenciou, então, que a prematuridade afeta desproporcionalmente lactentes de mulheres negras, refletindo não apenas as desigualdades socioeconômicas, mas principalmente os efeitos de racismo estrutural nos desfechos perinatais. Fatores biológicos, psicossociais e contexto contribuem para o maior risco de prematuridade, mortalidade e atraso no desenvolvimento infantil. E também foi visto, né, revisando o artigo sobre a visão epigenética, e ela vem mostrando, então, que a importante temática é uma importante temática para compreender os efeitos biológicos do estresse tóxico decorrente do racismo como determinante social de saúde. Então, 5 eixos analisados: prematuridade, saúde da população negra, ambiente, né, o ambiente como um fator também que afeta o desenvolvimento infantil, racismo estrutural e a visão epigenética, eles reforçam a importância dessas abordagens interdisciplinares que consideram as desigualdades raciais como determinantes centrais nos processos de saúde e doença. E mais o que foi evidenciado, que não encontramos artigos que falem sobre o desenvolvimento infantil, motor infantil, e com relação à criança negra. O segundo artigo, então, com o título de Desempenho Motor de Lactentes Prematuros de UTI Neonatal e as Relações Raciais, ele apresentou, então, que os lactentes negros apresentaram, em média, maior peso ao nascer, enquanto os lactentes brancos apresentaram maior frequência de prematuridade extrema. Também foi encontrado nos neonatos negros maior índice de asfixia grave, com encefalopatia hipóxica isquêmica, porém, a TIMP, né, que é a desempenho motor, que foi feito pela TIMP, esse teste de performance motora, que é um objetivo do nosso estudo, não teve nenhuma evidência significante de diferenças entre os grupos. Alguns dados relevantes, né, que a gente fala, que vem em encontro com a literatura, fala que os meninos nascem mais prematuros do que as meninas, né, então a maioria dos meninos eram meninos, né. Também a questão dos bebês negros eram maiores, então o tempo de internação deles foi menor do que os bebês brancos. Porém, né, os bebês negros aqui apresentam hipóxia, asfixia grave e encefalopatia, foram os que apresentaram mais, assim, mas tudo dentro de não com significância, como se diz, com evidências grandes, mas dados relevantes. Um dado relevante e significante que nós encontramos foi a questão das mulheres negras, por mais que a amostra é pequena, as mulheres negras são submetidas, parto vaginal é realizado muito mais nas mulheres negras do que nas mães brancas. E quanto à estratificação social, socioeconômica, né, as mães brancas estão na classe B e C, e as mães negras nas classes C e D. Então, isso mostra, assim, que a desigualdade, né, social também afeta, né, nesses desfechos desses bebês que foram submetidos a esse tipo de intervenção ou diagnóstico, né, diagnóstico diferenciado desses bebês. Então, o terceiro artigo, com o título de O Racismo e a Vulnerabilidade Neonatal, Vivências de Mães Negras e Riscos ao Desenvolvimento Motor Prematuro. Então, esse estudo, ele explorou, né, a questão do desempenho motor, da questão socioeconômica dessas famílias, e mais a DRIS, né, que é a percepção de discriminação racial nas instituições de saúde. Isso nos trouxe observações que essas desigualdades, elas se acentuam, desigualdades motoras e os desfechos, né, biológicos desse bebê, se acentuam mais negativamente, né, entre mães de extrato socioeconômico mais vulnerável, e relatam ainda que, pela DRIS, né, falando em questão da DRIS, que é esse questionário, o sofrimento emocional e físico, além da tendência à naturalização da injustiça com baixa propensão à denúncia. Então, tudo isso afeta essa mãe, que muitas vezes não vai responder ao tratamento como deveria, no pré-natal, e, ao mesmo tempo, a esse bebê que chega para o atendimento, que chega para nascer naquele espaço, ou para o atendimento, que também, muitas vezes, ele não também necessita de uma atenção especial. Então, essas experiências repercutem diretamente no cuidado neonatal, uma vez que os bebês prematuros negros, eles apresentam maior risco dentro do desempenho motor, do teste de desempenho motor infantil. Eles têm maior risco, né, por mais que não dê significância, eles apresentam ainda um maior risco de ter problemas motores futuros. Então, a necessidade de capacitação contínua dos profissionais de saúde para que essas práticas, para diminuir, né, essas práticas discriminatórias e racismo institucional e racismo institucional. E, através disso, a gente possa ter estratégias, né, maiores para poder combater, para poder acolher essas mães, né, através, quando elas quiserem denunciar, quiserem falar, a importância, né, e políticas públicas, né, que são o que é mais importante, assim, para essas mães. Então, na discussão, então, nós falamos sobre a presença do próprio racismo estrutural, né, que ele acaba impactando diretamente na produção científica. As práticas discriminatórias que essas mães acabaram falando são práticas que comprometem o direito e o cuidado integral dessas mães e desses bebês. Elas falaram que muitas vezes são deixadas nas filas, a negligência dos profissionais,
e se torna uma naturalização dessa exclusão, né? Elas falam que a maioria, quem faz isso são profissionais brancos, profissionais da saúde branca, né? Então, a necessidade desse letramento racial, desse profissional branco, e nas escolas de saúde, né, medicina, fisioterapia, enfermagem, todos os profissionais da saúde, ter uma disciplina que fale sobre a questão do racial, né, falar do negro, né, falar do índio, falar de todas as etnias, é importante dessa formação para esse profissional, esse aluno que vai virar um profissional. Também são as estratégias que elas encontram, no fim elas acabam não tendo essa acolhida institucional, então elas acabam ficando quietas, o silenciamento, elas apelam para a religiosidade, mas a denúncia formal muito pouco acontece. Então elas acabam deixando esse atendimento, elas acabam não fazendo esse atendimento como deveria, nem o seu bebê, né, porque elas não querem sofrer, né, esse desconforto que o racismo passa, né. Então, essa necessidade de fazer também esse letramento com os profissionais da saúde, né? E políticas públicas em que essas mães possam ser melhor acolhidas, essas crianças, esses bebês, né? Para a gente encontrar essa equidade que tanto nós dizemos e falamos, né? E pedimos e reivindicamos. E tudo isso acaba comprometendo essa adesão, o tratamento, a confiança nas instituições de saúde, e reforça que a cor da pele, a raça é um determinante social em saúde, né? Não adianta fugir, não é bem assim, não, é assim, né? A maioria das pessoas negras estão no status social mais baixo, bem mais pobres, muitas vezes vêm sem a higiene necessária, sem a educação necessária, né? E o profissional da saúde muitas vezes não sabe acolher, não sabe atender esse paciente. Então, a necessidade, né? Apesar do nosso estudo não ter demonstrado significância, né, pelo desempenho, mas como a gente disse, pela a questão do contexto social e o contexto racial, ele acaba sofrendo indiretamente, né, ou a diferença nesse tratamento. Então, entre as limitações do estudo estão o número reduzido dessa amostra para responder os questionários DRIS e para participar do teste de desempenho motor mesmo, né? As mães que aderiram ao estudo e as mães que não aderiram, né? Inicialmente eram 121 mães brancas e 31 mães negras. Essa diferença entre mães brancas e negras é devido ao nosso estado do Rio Grande do Sul ser um estado predominantemente branco. Então, a proporção é verdadeira. Mas a participação delas, nesse período de 2016 a 2024, foram feitos esse teste de desempenho motor com 157 bebês, e 46 mães brancas quiseram participar, e 10 mães negras. O que nós concluímos na necessidade de manter esse estudo, focar, né, como a questão racial como determinante social de saúde para a condição de saúde, né, que a gente quer para a melhoria de condição de saúde, né, como a gente sabe, o racismo mata, o racismo acaba, e nós estamos mergulhados dentro dele. Então, e essas conclusões, mesmo com a amostra pequena, mostra essa diferença, né, as mães da classe negras que estão na classe C e D, os seus filhos, a performance motora apresentou também um diferencial de risco, né, mas não significativo, mas ele apresenta um maior risco de ter problemas motores, né. Então, todas essas questões são pertinentes para a gente pensar em continuar com esse estudo, olhar a pesquisa científica também, a quantitativa, com esse olhar qualitativo, a fim de que a gente possa, as duas juntas, interagindo as duas, a gente possa contribuir para essa melhoria da nossa saúde, da nossa sociedade. Então, também a gente fala aqui, reforça a necessidade de manter o teste de desempenho motor para todos os bebês prematuros nas unidades neonatais, né, de tratamento intensivo neonatal. Essa criança possa sair com uma avaliação e ser orientada por um profissional do que fazer. A questão da estimulação precoce é importante, né, ela já vai sair com essa avaliação, se ela tem uma tendência a ter algum problema, ela vai ser encaminhada já para a estimulação precoce. E mesmo que ela não tenha algo muito declarado de atraso, de lesão, mas que ela também seja encaminhada para a estimulação precoce, a fim de que ali ela vai ser mais estimulada, porque como vimos no estudo, é um trauma para esse bebê, é um trauma para essa família ficar dentro da UTI neonatal, seja por poucos dias ou muitos dias, é um trauma, tudo que ela recebe de intervenção, né, médica, para sobreviver, é muito doloroso para o bebê, é muito doloroso para a família, né, e principalmente para esse bebê que está em formação, que nem não está pronto ainda para estar neste mundo. Então aqui a gente fala da capacitação também dos profissionais da saúde, capacitação antirracista, a fim de que esse profissional saiba abordar essa mãe negra e o bebê negro de forma equânime, igualitária, humana, com empatia, entendimento, né, e possa essa criança ser bem melhor assistida, né.
E as políticas públicas que a gente pede, né, está batendo também através, pedindo essas avaliações, esse cuidado maior, a intervenção precoce para esses bebês, né, que políticas públicas também possam assessorar, assistir esses pais. Certo? Muito obrigada por ouvir, e muito grata por esse estudo. Eu, como uma mulher negra, profissional da saúde, 27 anos de experiência, eu tenho atendido muitas crianças negras, muitas crianças brancas, e muitas vezes elas chegam no meu atendimento dizendo isso: nasceu prematuro, mas os médicos disseram, observa, espera e observa. Então, tem que agir, não esperar, agir. A criança nasceu prematura, busca intervenção fisioterapêutica, a intervenção precoce. Muito obrigada.